Aprenda o Antigo Testamento inteiro em 10 minutos. Nesse vídeo você terá um esclarecimento básico das Escrituras e adquirirá um entendimento rápido da trajetória do povo de Deus até a chegada do Messias. A Bíblia inicia no princípio, em Gênesis, antes de tudo, quando só Deus existia. Ele é eterno, o Criador de todas as coisas. Deus não foi criado. Ele é o Criador de tudo. O Pai da eternidade, onipotente, onisciente e onipresente. No princípio Deus criou os céus e a terra, e no sexto dia ele moldou o homem à sua imagem e semelhança. E a partir do homem criou a mulher. Adão e Eva foram criados como seres perfeitos, desfrutando de uma comunhão plena com Deus no jardim do Éden. Mas caíram em pecado, causando a separação deles com Deus, levando toda a humanidade a uma queda na depravação total. Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. E por inveja, Caim matou seu irmão Abel. Mais tarde eles tiveram outro filho chamado Sete, de quem surgiu uma descendência que se voltou para Deus. Mas a terra já estava tão cheia de maldade e violência que Deus decidiu eliminar a humanidade por meio do dilúvio. Noé foi escolhido para ser salvo, pois era um homem justo. E Deus executou o juízo através da inundação, salvando apenas a família de Noé. Os filhos de Noé, Cã, Sem e Jafé reiniciaram o povoamento da terra, dando origem a diversas nações. Jafé deu início às nações europeias. Sem se tornou o pai das nações semitas. E Cã, o pai das nações africanas e asiáticas. Anos depois, Deus escolheu uma família para formar o povo que seria o instrumento para trazer o Messias à terra. Deus falou com Abraão, e ele deixou sua terra e parentela, tornando-se o pai da fé. Deus prometeu a Abraão um filho, que seria o herdeiro da promessa de ser pai de uma nação numerosa e fonte de bênçãos para todas as famílias da terra. Mas após se passar anos dessa promessa, Sara, esposa de Abraão, desacreditou, e deu a Abraão sua serva Agar para ter um filho dela. Assim nasceu Ismael, que se tornou pai de uma nação numerosa. O povo árabe, inimigo histórico do povo de Israel. Quando Abraão tinha 99 anos, Deus apareceu novamente, ordenando que saísse de sua tenda e contasse as estrelas do céu. Foi então que Deus anunciou que a descendência de Abraão seria tão numerosa quanto as estrelas e a areia do mar. Deus muda o nome de Abrão para Abraão, que significa o pai de uma numerosa nação. Nesse momento Abraão tinha 100 anos, e sua esposa Sara estava com 90 anos quando Isaque nasceu. Isaque casou com Rebeca, que deu à luz a 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Jacó se casou com Lia e Raquel, e foi pai de 12 filhos homens, e uma menina. Deus muda o nome de Jacó para Israel, e ele se torna o pai dos israelitas. Um dos filhos se chama José, que se torna governador do Egito, e toda a família vai morar no Egito para se salvarem da fome. Mas com o passar dos anos, eles se multiplicam muito, e o faraó faz deles escravos. Até que Deus envia Moisés como libertador. Moisés conduz o povo israelita, que agora tem cerca de 2 milhões de pessoas, em uma jornada incrível do Egito para a Terra Prometida. No entanto, as pessoas começam a reclamar muito, e essa jornada, que deveria ser de alguns dias, se estende por 40 anos devido à incredulidade do povo. Dentre todo o povo, apenas Josué e Calebe permanecem fiéis, e com fé em Deus. Depois que Moisés morre, Josué lidera e guia o povo para a Terra Prometida. Depois disso inicia-se um período de 330 anos, conhecido como o período dos juízes. Este foi um tempo de instabilidade espiritual, e altos e baixos na vida de Israel. Durante esse período, o povo israelita fazia o que bem entendia, resultando em dureza de coração. Eles enfrentaram a opressão de vários inimigos, devido à sua desobediência a Deus. Mas mesmo assim, Deus ergueu líderes para ajudá-los como Gideão, Sansão e Samuel. Após esse tempo, o povo de Israel, observando as nações vizinhas, clamaram por um rei. Eles não desejavam mais ser governados diretamente por Deus. Então Samuel ungiu Saul como rei sobre Israel. E o reinado de Saul durou 40 anos, começando com humildade, mas terminando em soberba, crueldade e rebeldia. Depois de Saul, Davi assume o trono por mais 40 anos, transferindo a capital de Israel de Hebrom para Jerusalém. Seu governo foi marcado por sucessos.
Davi foi acumulando riquezas, e sendo reconhecido como um dos mais destacados reis de Israel. Embora tenha cometido pecados graves contra Deus, Davi se arrependeu e foi perdoado por Deus. Depois Salomão, filho de Davi, assume o trono. E Deus dá a Salomão sabedoria. Ele construiu o Templo de Jerusalém e desfrutou de um governo pacífico. Mas suas muitas esposas levaram seu coração à corrupção, e somente na velhice, Salomão se voltou novamente para Deus, arrependendo-se de seus erros. Cada reinado teve suas quedas. O rei Saul caiu nas armadilhas da feitiçaria, Davi no laço do adultério, e Salomão nas garras da idolatria. Após a morte de Salomão, o reino foi dividido. Porque seu filho Roboão declarou impostos mais abusivos sobre o povo. E 10 das 12 tribos conspiraram contra Roboão, seguindo um novo líder, Jeroboão, formando assim o Reino do Norte, com Samaria como sua capital. Este Reino do Norte durou 209 anos, com 19 reis de 8 dinastias diferentes, e todos se desviaram dos caminhos do Senhor. Jeroboão construiu templos e bezerros de ouro, desviando o povo da adoração a Deus. Em Jerusalém, os 19 reis do Reino do Norte seguiram um caminho de impiedade e perversidade, e nenhum deles buscou a Deus. Nesse período, o Senhor levantou profetas corajosos como Amós, Oséias e Miqueias, para denunciar os pecados dos reis. Esses mensageiros ousaram confrontar as corrupções e convocavam o povo ao arrependimento. Depois o novo rei Acabe, através de sua esposa Jezabel, trouxe a Israel a crença em Baal, o deus cananeu da prosperidade. Deus então levantou o profeta Elias para desmascarar essa divindade pagã. Posteriormente, Deus chamou Eliseu para ficar no lugar de Elias. Mas depois desse tempo, o povo voltava a se desviar, e não buscavam a Deus. Então o Senhor permitiu que os inimigos da Assíria levassem o povo do norte para o cativeiro. E Judá no Reino do Sul, composto pelas tribos de Benjamim e Judá, tiveram 20 reis, sendo vários deles piedosos, como o rei Asa, Josafá, Ezequias, Jotão, Uzias, Joá e Josias. Quando um rei piedoso governava a nação, Deus abençoava e fazia prosperar em todos os aspectos, econômico, moral, social e espiritual. No entanto, o povo de Judá, assim como Israel, se corrompeu profundamente, não dando ouvidos à voz de Deus. Deus levantou diversos profetas como Isaías, Miqueias, Joel, Sofonias e Jeremias. Mas o povo, por se afastarem de Deus novamente, foram entregues nas mãos do exército babilônico. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, invadiu Jerusalém, destruiu seu glorioso templo e levou o povo cativo para a Babilônia, cumprindo a profecia de 70 anos de cativeiro dada por Deus ao profeta Jeremias. Durante o período do cativeiro, Deus levantou os profetas Jeremias, Ezequiel e Daniel. Nesse tempo o povo foi purificado da idolatria. Após o período determinado por Deus, o povo de Judá retornou à sua terra, já sob a dominação do Império Persa governado por Ciro. E Ciro libertou o povo judeu. E esse retorno ocorreu em 3 etapas, sendo lideradas por Zorobabel para a reconstrução do templo, por Esdras, para o ensino da lei, e por Neemias, para a reconstrução dos muros e reestruturação política e espiritual do povo. No início da reconstrução do templo, os judeus enfrentaram problemas com os samaritanos, que passaram a ameaçar os judeus e acusaram os judeus ao rei Artaxerxes de conspiração contra o Império Persa. Como resultado dessa perseguição, a obra do templo foi paralisada por cerca de 20 anos. E nesse intervalo, o zelo do povo pela casa de Deus diminuiu, centrando-se mais em seus próprios interesses, como construir e embelezar suas próprias casas. Deus então levantou os profetas Jeú e Zacarias, para chamar o povo ao arrependimento, e as mensagens desses profetas resultaram em um rápido e profundo arrependimento, levando a uma retomada entusiástica da reconstrução do templo. Houve um grande despertamento espiritual, restauração no sacerdócio, e um retorno sincero do povo a Deus. Passados cerca de 100 anos, uma nova geração surgiu. Mas o povo, embora frequentasse o templo e oferecesse sacrifícios, não orava mais a Deus. Ofereciam animais cegos e doentes em holocausto, desrespeitando a mesa do Senhor. Os sacerdotes se corromperam e deixaram de ensinar a palavra de Deus, resultando em profundos impactos nas famílias, com casamentos terminando em divórcio, e o povo perdeu a fé, embora continuassem frequentando o templo.
Nesse contexto, Deus levantou o profeta Malaquias para chamar o povo ao arrependimento, marcando o encerramento do Antigo Testamento. Após o profeta Malaquias, iniciou-se um longo período de 400 anos antes de Cristo, chamado de período do silêncio profético. Durante esse tempo, foram escritos livros históricos e religiosos, não canônicos, conhecidos como os livros apócrifos. Além disso, o Antigo Testamento foi traduzido do hebraico para o grego. E anos depois, finalmente é a chegada do Messias. Jesus Cristo nasce, e após seu nascimento é iniciada uma nova história na Bíblia e na humanidade. Pronto, parabéns! Você acaba de aprender todo o Novo Testamento de uma forma resumida e esclarecedora. Então já compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que a Bíblia possa ser mais propagada.